A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Muito bom estarmos aqui nesta noite de sexta-feira, culto dos milagres, para podermos cultuar ao nome do Senhor. Você que está em casa, aí no conforto do seu lar, e você também que por algum motivo não pôde estar aqui conosco, sinta-se abraçado por nós. Irmãos, por favor, abram a Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 24. É um texto já quase que de domínio público, mas eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações através dessa mesma mensagem. Fala a respeito de Jesus andando sobre o mar. Vamos à leitura. Nós iremos começar a ler a partir do versículo de número 24 e iremos até o versículo de número 33. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Essa passagem é muito conhecida, como eu já tinha dito, e ela está presente em 3 evangelhos. Está presente em Mateus, em Marcos, e João faz uma espécie de notinha de rodapé, dedica ali 4, 5 versículos dessa mesma passagem. No entanto, o que está escrito em Mateus é mais completo. Ele apresenta mais detalhes, apresenta o fato de Pedro estar caminhando também sobre o mar, fala sobre Pedro desafiando Jesus e tentando fazer a mesma coisa que ele. E é por isso, esta é a razão da nossa escolha. Nosso ver, é um texto um pouco mais rico de detalhes para a gente examinar. Eu serei bem breve aqui, mas eu gostaria de, nesse primeiro momento, situar esse evento. Eu gostaria de lembrar os irmãos que Jesus já tinha dado início ao seu ministério e, antes dos discípulos irem para o barco e já ter navegado por uma distância de mais ou menos 200 metros, eles tinham presenciado um momento fantástico. E que momento era este? Era o momento onde Jesus fez com que uma multidão fosse alimentada a partir de 5 pães e 2 peixes. Uma multiplicação maravilhosa. O Senhor, ele estava já mostrando os seus atributos, já estava dando de comer ao faminto, estava fazendo coisas maravilhosas. No entanto, após esse milagre, uma grande confusão começou a se instaurar naquele lugar, porque os judeus, as pessoas que presenciaram aquilo, queriam coroar Jesus como um rei. E Jesus, ele, sabendo que não era a missão dele, ele tinha muito claro o motivo pelo qual ele tinha vindo à terra, o motivo pelo qual ele tinha que passar por tudo que passou. Ele não queria ser coroado como rei, ele tinha em mente que ele seria o Salvador. Então, ele não perde tempo com isso, ele manda os discípulos se afastarem e vai para o monte orar, porque os próprios discípulos já estavam começando a se confundir, também estavam entrando na onda, entrando no embalo e querendo coroar Jesus como rei. E ele dispensa. Se a gente voltar um pouquinho na leitura, o texto, esse capítulo 14 é um pouco extenso, a gente vai ver que Jesus impele
ele chega, ele obriga, ele força os discípulos a se afastarem, pegarem barco e irem rumo ao mar, enquanto eles estavam indo orar. E os discípulos obedientes estavam fazendo aquilo que o seu mestre havia mandado. Pegaram o barco, foram para o meio do mar e começaram a sua trajetória. Sendo que mesmo estando debaixo da obediência de Jesus, mesmo estando fazendo o que era certo, eles enfrentam algumas pessoas vão dizer que é uma tempestade, outras vão dizer que é um forte vento, mas ambas as coisas causam efeito no mar. Faz com que a embarcação balance muito, faz com que as ondas batam e sejam muito altas. E nesse momento de provação, os discípulos estão desesperados em alto mar. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar em alto mar e pegar uma tempestade. Eu não cheguei a ter essa experiência, mas uma vez eu estava no catamarã, que faz a travessia entre Niterói e Rio de Janeiro, pela Baía de Guanabara, e eu peguei um temporal gigantesco. E eu tremi de medo, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via terra, eu não via nada que eu pudesse me apegar. E eu cheio de medo, passando um pavor danado. Eu lembro que eu era criança, tinha por volta dos meus 9, 10 anos, estava junto ao meu pai, e eu com muito medo, e eu não sabia a quem procurar. Eu sabia que meu pai não seria capaz de me proteger, caso houvesse alguma catástrofe ali, e aquela tempestade, as ondas batendo no vidro do catamarã, e eu fico imaginando os discípulos naquele espaço, naquela embarcação que estava muito longe de ser um catamarã, com uma poltrona confortável, com uma cobertura, passando maus bocados ali. E isso causou um grande desespero. E ali, naquele momento de desespero, eles começam a ver uma pessoa chegando perto. E eu fico imaginando a mentalidade dos discípulos. Nossa, já está dando tudo errado, agora é um fantasma. Já está tudo complicado, é um fantasma que está vindo nos assombrar. No entanto, Jesus prontamente responde aos discípulos e dizem: olha só, tenham coragem, vocês estão na tempestade, vocês estão com medo, mas tenham coragem. E por que os discípulos tinham que ter coragem? E Jesus vai dizer logo em seguida: tenham coragem, sou eu. Não importa se nós estamos passando por meio de ventos muito fortes, não importa se nós estamos inseguros no nosso estado, não importa se as chuvas, se as tempestades são fortes, o importante é que nós devemos ter coragem e saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor é o nosso refúgio, saber que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, assim como diz o salmista. E, mesmo assim, os discípulos não levaram muita fé, não acreditaram muito bem que era Jesus que estava chegando. Tanto que Pedro, e essa atitude de Pedro, ela gera muitos debates, mas para esse contexto, eu quero trazer um aspecto que eu acredito ser interessante, que Pedro, ele fez o que fez por não acreditar ainda em Jesus. O que ele fez não foi, no meu ponto de vista, pelo menos para esse contexto, uma atitude de fé. O fato dele desafiar e dizer: se és tu mesmo, faça com que eu ande também sobre as águas, creio eu que não foi um ato de fé, mas foi um desafio lançado por ele. E, ao final dessa mensagem, eu pretendo, de alguma maneira, trazer uma resposta, não sei se vai satisfazer, mas trazer uma resposta para essa atitude de Pedro. E no meio da tempestade, Jesus, ele é. Então, irmãos, a partir de hoje, ninguém mais tem razões, nenhum de nós temos motivos para temer, nenhum de nós temos razões para se esconder, porque mesmo na tempestade, Jesus vai estar lá, Jesus vai estar perto de nós. Eu lembro agora de um irmão chamado Gideão. O povo dele estava passando por grandes dificuldades, todo mundo fugindo, se escondendo, inclusive ele se escondendo, e o anjo do Senhor aparece e chama ele de varão valoroso. E essa atitude sempre chama muita atenção, porque como uma pessoa que está se escondendo é chamada de varão
valoroso. E o que mostra a coragem de Gideão é mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações, é não ter parado, é continuar seguindo naquele que era o seu propósito, continuar seguindo o rumo àquilo que Deus tinha dado para ele. Às vezes as situações, o contexto não é bom, às vezes você não vai ter uma vinha, às vezes você não vai ter um lugar específico, mas se necessário for malha e trigo no lugar, o importante é não parar, o importante é continuar sabendo que Jesus é conosco, que Deus é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele faz o desafio, Jesus cumpre o desafio, e Pedro começa a andar sobre as águas. Assim, eu fico imaginando como que os outros discípulos ficaram assim atônitos, vendo Pedro fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. É algo esplendoroso. Até hoje as pessoas tentam andar sobre o mar, fazendo desafios, fazendo cálculos físicos e não conseguem. Mas Pedro conseguiu fazer, junto com o apoio de Jesus. No entanto, ele começa a dar os primeiros passos. Ele vai caminhando, sendo que ele sente um vento, e ao sentir esse vento ele fraqueja, ele começa a ter medo, e ele começa a afundar. E quando ele percebe que as coisas estão desandando para ele, quando ele começa a perceber que as coisas não estão mais indo conforme ele estava pensando no início, ele começa a gritar, a clamar, pedindo a misericórdia de Jesus. E o que eu quero destacar aqui é que ele estava gritando, e geralmente quando nós gritamos para alguém que está longe. Se eu estou vendo um amigo passando no outro lado da rua, distante, eu vou gritá-lo, falar: oi, tudo bom? Eu vou gritar, eu vou aumentar meu tom de voz a fim de ser alcançado. E acredito que Pedro, naquele momento de tribulação, ele vendo que ele estava afundando, ele começou a pensar: Jesus está longe, Jesus não vai ouvir o meu clamor, o contexto é muito barulhento, tem muita coisa acontecendo, ele não vai me ouvir, então por isso eu tenho que gritar, por isso eu tenho que fazer muitas coisas para chamar atenção. E o que me encanta é que quase que de imediato, no momento que Pedro grita, Jesus está lá com os braços estendidos para pegar ele. Por mais que a gente ache que Jesus está longe, por mais que a gente ache que Jesus não está perto, que ele não está ouvindo, ele está perto sim, pronto a ouvir a nossa petição, pronto a ouvir o nosso clamor. O salmista vai dizer: no dia da angústia clamei ao Senhor. E aí a questão não é ele ter clamado, a questão principal é o final desse salmo: no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Portanto, irmãos, vamos clamar ao Senhor sim, independente do barulho, independente da tempestade, independente do vento, vamos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma sexta-feira, o culto dos milagres. Ninguém que vem para cá na sexta-feira dos milagres vem em vão, ainda mais num dia chuvoso como este, frio. Ninguém que está dedicando alguns minutos do dia para assistir este culto não está assistindo em vão. É muita gente que já desistiu de orar, muita gente que desistiu de clamar, que está procurando artifícios outros para conseguir alcançar o seu objetivo. Mas nessa noite eu venho encorajar você, essa noite eu venho clamar para você continuar orando. O Senhor está ouvindo o seu clamor, Ele não está longe. Assim como Pedro pensou que ele estava distante e se enganou, eu quero dizer para você: Jesus está perto, perto, perto. Essa situação vai passar, esse vento vai passar,
E aqui já caminhando para o encerramento, não querendo me alongar, eu vou trazer de alguma maneira a resposta para a atitude de Pedro. Se a gente for olhar o versículo de número 33, no capítulo 14, que nós lemos aqui, a gente vai perceber que só a partir daquela tempestade e do que acontece com Pedro, os discípulos vão ver que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Como pode? A pergunta que fica é essa: como pode estar andando com Jesus, estar vendo peixe, pão alimentar a multidão, multiplicação, ver um monte de coisa acontecer, ver bodas de Caná, ver tudo acontecendo, e ainda não ter a convicção de que Jesus era o Filho de Deus? E a resposta para isso está na vida de Jó. Jó era um homem que tinha tudo. O próprio Deus dizia que ele era um servo bom e fiel, tanto que permitiu ele ser provado sabendo que ele não iria trair Jesus, sabendo que ele não iria negar a sua fé em momento algum. Ele tinha tudo, tinha provisão, tinha bens, tinha uma família próspera. Mas se você for olhar lá em Jó 42, no versículo de número 5, a gente vai perceber que Jó só conheceu Jesus de verdade depois que perdeu tudo. Irmãos, os momentos de dificuldade, as tempestades, as perdas servem para que a gente conheça quem Jesus verdadeiramente é em nossas vidas. Os discípulos viram multiplicação de pão e peixe, viram muitas coisas, mas só depois daquela tempestade eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, aproveite esse momento, tente tirar coisas boas desse momento de dificuldade, tente tirar coisas boas desse momento de tribulação, porque aí sim nós veremos Jesus, e não esse Jesus que nós ouvimos falar, não esse Jesus que nós assistimos filmes, não esse Jesus que nós assistimos peças teatrais, mas aquele que veio para nos salvar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Aleluia. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Ele pode entrar com providência na sua causa, mas você não pode parar de clamar. Você não pode desistir. Você não pode negar a sua fé. Acredite que Deus está perto. E reconheça que Ele é poderoso para fazer. E Ele fará. Talvez você esteja como Pedro, os discípulos, um pouco incrédulo, pensando que a presença do Senhor perto de você é uma miragem, é uma coisa mística, um fantasma. Mas não, é Jesus vindo ao seu encontro, é Jesus vindo trazer a providência. Creia até o final. Talvez você esteja como Sansão, que errou, que desobedeceu, que fez coisas que não agradaram ao Senhor, e estava lá servindo de motivo de piada para os seus inimigos, naquela festa organizada pelos filisteus, pensando que era o fim da linha, pensando que Jesus não ia mais ouvir nada que ele fosse falar.
Porque o inimigo, ele planta essas coisas na nossa mente. Ele fala que se a gente orar não vai resolver. Ele fala que se a gente pedir, Deus não vai ouvir. Meus irmãos, Deus ouviu Sansão. Ele já estava preso, já estava cego, já estava fraco. Deus ouviu Sansão naquela situação constrangedora. Ele pode ouvir você, Ele vai ouvir você, mas abra sua boca e clame a Deus. Você pode estar pensando que não vai dar. O contexto é de extrema insegurança, mas Jesus está chegando. Continua firme aí. Não desiste não, irmão. Não desiste não, minha irmã. Aleluia. A providência há de chegar e vocês irão cantar o hino da vitória. Vocês vão glorificar a Deus. O milagre vai acontecer. O milagre vai chegar à sua casa, à sua família. Aquela cura vai chegar. Continue crendo. Aquela interferência vai acontecer. O seu barco não vai afundar. Você não vai afundar. Os inimigos não vão zombar de você. Você vai superar. Com a ajuda de Deus, você vai superar. E assim, eu encerro pedindo a Deus, a pessoa do Espírito Santo, que melhor ministre em cada coração. Deus abençoe.